Fala aí, pessoal, vocês estão bom? Vamos fazer uma análise agora na manhã, né? Hoje é dia 25. Vamos ver o que a gente pode esperar das melhores oportunidades para hoje? Então, se você tem gostado desse tipo de conteúdo, deixa seu like aí, deixa um comentário para fortalecer a gente, fechou? Bom, pessoal, ontem de manhã eu tinha feito um pré-market. Nos últimos 2 dias eu tinha já informado, né, que a gente tinha virado esse 1 hora e ele poderia ter uma reação aqui para baixo. E ontem eu tinha dito a mesma coisa, inclusive que ele tinha chegado nessa parte de order flow, né, o order block aqui de oferta, né, o order block de venda. Tinha falado sobre essa virada do 15 minutos, porque como a gente estava trabalhando dentro dessa perna de 1 hora, eu falei, se perder esse fundo aqui, que é a virada do 15, vou colocar como 15 aqui só agora. Se ele perder essa perna aqui, não significa que agora ele vai vir rasgando. A gente não sabe o que o mercado vai fazer, né? A gente espera o fluxo, não significa que ele vai fazer isso. Só que eu falei, bom, a partir do momento que ele rompe o 15, significa que ele pode começar a correção desse range todo aqui de 1 hora. Que foi a mesma coisa que aconteceu há 2 dias anteriores e a gente falou aqui também. Beleza? Aí o que eu tinha feito? Dentro dessa região, dentro dessa estrutura, na verdade, esse range aqui de 1 hora, eu tinha marcado 50% e nível-chave. Ele atingiu esse nível-chave aqui de 1 hora e teve uma reação. Então ele fez o que a gente estava pretendendo. Aí eu vou cair aqui logo para o minuto para a gente ver. Aqui você pode ver que ele estava bem lateral, né? Se você for observar friamente essa região aqui, você tinha uma região de lateralidade e sendo alimentada por esse nível chave de 1 hora. Então, a partir do momento que quando ele rompeu, ele varreu essa liquidez de topo aqui e rompeu o fundo, muita gente poderia estar querendo vender por essas regiões. Inclusive, se alguém vendeu aqui no toque, né, por conta que ele fez essa estrutura de 1 hora, deixa eu ver aqui, ó. Mandou 270 pontos. Então, provavelmente, se alguém vendeu alguém no toque sem esperar o fluxo virar, porque a gente percebe que quem fez a venda aqui fez uma risk, né? Uma risk entry. Ó, topo, fundo e topo. Em nenhum momento ele veio e virou esse fundo aqui antes, né? Ele não fez um choque aqui pelo 1 minuto. Ele simplesmente continuou essa tendência de alta aqui. Uma outra operação que poderia ter dado aqui, na verdade, era aqui, ó. Quando ele rompeu esse fundo, né? Depois de varrer essa liquidez aqui desse topo, esse topinho aqui menor, né? Tudo meio que interno aqui. Também, na verdade, quando ele virou essa parte aqui, ó, desculpa. É isso daqui, ó. Quando ele varreu essa liquidez de fundo e virou essa parte aqui pra cima, depois, aqui, ó. Existia, sei lá, uma possibilidade de você fazer uma compra nessas regiões com stop nesse fundo para continuar essa alta. Só que como a gente tinha esse nível chave abaixo e esse acúmulo de liquidez, ele deixou pavio aqui, tá vendo? Um pavio. Então assim, não me interessou a fazer nenhum tipo de operação por essas regiões aqui. Eu preferia alguma coisa mais claro, alguma coisa com ineficiência. Beleza? Então vamos analisar o mercado para hoje. Hoje aconteceu algo que a gente vinha falando também no início da semana, né? Que ele tinha começado um diário com inside. E hoje justamente isso, né? A gente tem que ficar esperto com isso. Eu vou colocar e vou marcar esse PDH aqui, que é a máxima de ontem. E vou marcar esse PDL, que é a mínima de ontem. Eu vou colocar como um I aqui, porque eu vou entender, não como um interno, né? Mas eu vou entender que é um inside. Porque eu sei que o diário ontem foi um inside, então lembra que a gente conversou quando eu postei o pré-market da segunda-feira? Que foi, se não me engano, essa região que ele veio abaixo e depois subiu. Então a gente pode esperar algo nesse sentido. Então a gente tem que lembrar que o mercado está indo, ó, topos e fundos ascendentes pelo diário e agora ele fez um inside. Se você for olhar ali pelo 4 horas, lembra que quando a gente estava olhando pelo 1 hora, eu tinha dito ontem também que a gente tá, ó, esse 1 hora para cima e esse 1 hora para cima. Se ele vir aqui, vou marcar essa região. Deixa eu ver se vai ser 1 hora, mas eu acredito que sim. Pelo 240, tá vendo? Pivô simples. Então, ó, subiu, desceu, subiu. Aqui vai ser mais, novamente, 1 hora. Eu vou deixar marcado aqui, só pra gente ter certinho a marcação. Mas, às vezes, ele nem chega nessa região, a gente tem que ver. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, olha só.
dentro dessa estrutura aqui de uma hora, ó, desse topo para esse fundo, antes a gente tinha desse topo para esse fundo de uma hora. E agora, se ele romper, a gente vai ter um novo uma hora. Só que a gente tem que lembrar que o quê? Lembra que eu tinha dito? Essa estrutura maior aqui, ó, desse topo aqui de cima para esse fundo, a gente tem o quê? Um diário. Então, se vira o 4 horas, significa o quê? Que começou a correção desse range aqui do diário. Como já está em cima, ele pode ter reações. Então, ele pode chegar por essas reações, por essas regiões, fazer um choque de fluxo e continuar uma queda, beleza? Ou ele pode virar esse uma hora, sem virar o 4, voltar para essas regiões e retornar. Lembrando que quando a gente olha para a tendência do mercado principal, o mercado está de baixa. Então, nessas regiões aqui de uma hora, tanto se ele varrer essa liquidez aqui de uma hora, que é a liquidez para o diário, ele pode colocar para baixo, ou se ele abrir já colocando um mercado mais para baixo, a gente tem que observar o que ele pode fazer dessas regiões, tá bom? Então eu vou observar isso. Deixa eu descer aqui para o 4 horas para ver se a gente tem alguma coisa. Olha só, o mercado desceu. Eu vou marcar só esse topinho aqui como um nível chave do H4, mas só para ficar de olho, tá, pessoal? Porque ele não rompeu o topo, então não é uma estrutura. Então eu vou ver aqui numa hora. Vamos observar numa hora, ó, também é um nível chave numa hora. Tá vendo que não tem nenhuma ineficiência numa hora? Aí o mercado, ó, desceu, subiu, desceu e subiu. Então aqui a gente tem o quê? Provavelmente um 15 minutos, deve ser algo interno. Vou marcar aqui como um 15, vou colocar como interno pra gente saber que a gente tá falando sobre esse daqui. Opa, deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Vamos olhar pro 15 agora. Porque observa, tá entre esse topo e esse fundo aqui, né? O mercado tá trabalhando neles. Então ele desceu, subiu, falhou em romper fundo e depois ele veio aqui e rompeu esse topo aqui. Deixa eu só ajustar aqui. Então você teve isso, aí o nível chave de 4 horas que eu tinha marcado aqui. Como a gente está aqui no 15 minutos, a gente entende o quê? Que esse fluxo aqui é o quê? É um 5, certo? Só que é o que? Um 5 que está dentro dessas regiões. Então dá para considerar como 5 interno aqui. Eu vou manter como 5 porque para mim tá bem tranquilo que existe essa região do 15 e depois essa do 5. Então provavelmente esse fundo, se o mercado for subir, em algum momento... Como isso daqui é um 5, isso daqui é um 15 interno, ele pode usar esse fundo aqui de 5 como liquidez, né? Porque o pivô em tempo gráfico menor é liquidez para tempo gráfico maior. E aqui ele pode fazer algo desse sentido, entendeu? Então é por isso que eu marco essas regiões para ficar observando. Então deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Aqui tem até uma ineficiência, né? Vou marcar essa ineficiência que é bem pequena aqui, ó. Vou marcar como nível chave de 5 minutos, só para poder observar o que o mercado vai fazer. Lembrando que a gente sempre espera o fluxo alinhar, né? Para a gente ter uma probabilidade um pouco maior. Não significa que isso vai mudar o mercado, mas a gente tem uma probabilidade um pouco maior. Bom, então é isso que eu tenho para hoje aqui, pessoal. Deixa eu ver só pelo 15 se a gente tem algo aqui. Ó, eu vou dar pra marcar. Eu vou marcar esse order block aqui também, de fundo. Porque aqui a gente pode ter reações, né? Como a gente tem, lembra que eu tinha dito? A gente tem essa mínima. Eu vou colocar até pontilhado aqui pra gente entender que é liquidez. Como a gente tem o fundo, olha só, a gente tem essa estrutura aqui de uma hora, certo? Então desse topo nesse fundo aqui. Então dentro dessa estrutura de uma hora nós temos o que? O diário interno aqui, que é uma inside do diário. Então o que o mercado geralmente faz? Às vezes ele vem varrendo essa liquidez, mitiga esse order block que ainda não teve.
alinhar um fluxo. A gente não sabe se quanto ele vai subir, mas a gente tem alguma expectativa nessa forma. Então o que a gente tem no mercado não é certeza nenhuma. Quando eu mostro as regiões aqui, eu fico dando as possibilidades, porque a gente não sabe se o mercado vai abrir com alta lá em cima, se já vai abrir embaixo, a gente não sabe o que acontece. Entendeu? Hoje tem PIB dos Estados Unidos às 9h30, então um horário que deve ser meio ruim ali para operar, a não ser que tenha alguma região de liquidez, um order block bem interessante e tá dentro do seu plano fazer esse tipo de trade. Mas a gente tem que olhar as regiões. Eu vejo que tem muita gente que só dá uma olhada e acha que pode acontecer o X ou Y e o mercado abre completamente torto e ele fica perdido no mercado. Então aqui eu olho para as regiões e fico olhando quais vão ser as melhores oportunidades dentro da minha narrativa macro. Então eu sempre estou olhando, vocês podem ver que eu sempre começo pelo diário e vou cair dos time frames. Por quê? Porque o tempo de execução em uns 5 minutos ali que eu vou operar é de acordo com o time frame maior. Então ele que vai indicar a força do mercado pro dia. Fechou? Então eu tenho essas regiões aí para hoje. E é isso aí, pessoal. Bons trades e até a próxima.